Vou colocar outra coisa na nossa equação, que é o lance da fé, da religiosidade, da crença. Ela pode ser um ingrediente para ocupar essa lacuna aí, né? De você tá na merda, tá passando por uma situação difícil e a fé te traz uma. As coisas vão melhorar, porque eu acredito que vão melhorar e melhoram. A fé, eu sou um cristão apaixonado, tá? Eu não estou desmerecendo a minha fé em Deus, em Cristo, mas o que é que uma fé, uma religião de amor faz? Ela diz, cara, tudo posso naquele que me fortalece. Isso. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E ele vai dizendo todo momento que vai ficar melhor. E ele diz, se der um tapa na tua cara, dá o outro. Tá entendendo? E ela diz toda hora, a religião, as boas religiões, ela ensina você a dar um significado bom para as coisas, até para a morte. Até para a morte. Verdade. Então, uma boa religião está te ensinando a dar bons significados. Você pega pessoas de uma igreja e pessoas da balada. Vai atrás de quem é mais feliz. Incrivelmente. Incrivelmente. Nos presídios que você deu exemplo também. Né? As pessoas que acreditam em Deus, elas têm um outro comportamento. Total. Já veio aqui pessoal. Como que é? Chama o cara que trabalha na cadeia? Tem um. Não é carcereiro, né? Tem Isso. Agora é Mudou. policial penitenciário. E eles falam que vem essa diferença, né? Quando a pessoa se converte mesmo, que muda lá dentro. Eu faço muito trabalho voluntário em presídio. Eu já treinei mais de 23 mil detentos. Mas não é treino de uma hora, não. Treinamento de 60 horas. Sei. 23 mil detentos. E eles estavam dispostos a ouvir? Sim, Ou porque, tem uma reduz camada... pena, né? Então, então já tem essa vantagem. Pelo menos ouvir, eles ouvem. E participam, e é maravilhoso, é transformador. E eu já estive lá dentro, né? E eu vi preso dizer assim, doutor, quando eu estava lá fora, eu era preso. E agora que eu estou aqui dentro, lhe conheci, e conheci esse Deus maravilhoso, agora eu sou livre. Ele estava preso lá fora por quê? Preso. Preso nas drogas, Vícios. Preso no crime, preso nos vícios. É isso, não né? tinha liberdade para escolher o que ele faria. Mas, Paulo, isso que é louco, né? Porque, eu quero ter a liberdade de me drogar. Até que ponto você tá realmente decidindo se drogar ou aquilo já te dominou, né? Eu quero ter a liberdade de consumir pornografia. Chega um ponto que você não tem mais essa liberdade. Aquilo te consome, né? Aquilo foi liberdade ou foi uma dependência? Né? Eu acho que foi uma dependência. Lembra da identidade? Eu não tenho valor. Exato. Então, eu me sinto vazio, então deixa eu preencher com alguma coisa. E aí vai. Mas lá no presídio foi algo extraordinário. O outro chegou assim. E aí o outro chegou para mim e disse, doutor, hoje, aqui dentro, eu sou mais feliz do que muito barão que eu conheci lá fora. Então, não é um ambiente que vai te fazer feliz, é aqui dentro. O que é que você fala para você? O que é que você conta para você? Como é que você interpreta o mundo? Qual o significado você dá? É incrível, né? Como a maioria das pessoas, até que se sentam aqui às vezes, ou antes de começar, putz, cara, não tenho que contar muito da minha vida. E aí quando a pessoa começa a falar da vida dela, ela começa a ver quanta coisa ela fez e quanta coisa legal, e ela não se dá conta que, pelo meu interesse ou pelo interesse das pessoas, que aquelas histórias São extraordinárias. são extraordinárias. Entendeu? Meu pai, o pai do Lene, ele começa a contar, não, isso aqui fazia... Aí você fala, não, mas era assim, como que... Caraca. E aí ela começa a ver que, porra, a história dela é interessante. E as pessoas não dão valor, né, para as experiências próprias. Coisas maravilhosas, né? Meu pai foi engraxate em praça, meu pai... são 9 irmãos, ele é o 10º, foi o único que estudou. Você começa a escutar as histórias, fala, me conta mais. Você é um herói. Exatamente. Tem valor a tua história. E aí a mãe que sustenta a casa sozinha, que traz o alimento para 3 filhos. Então, e a pessoa fala, não, mas eu faço isso desde que não sei o quê. E é incrível, né? Incrível como as pessoas têm histórias maravilhosas e não se dão conta disso. Às vezes as pessoas estão tão presas nas suas crenças, na sua realidade, que elas nem sabem o que é bom e o que é ruim, tá certo, tá errado. Esses dias, eu me criei no Rio de Janeiro. E
E meu pai quebrou. Meu pai era um homem rico, próximo, estudei nos ótimos colégios do Rio de Janeiro, Santo Agostinho, Bennett e tal. O que ele fazia? Era empresário, tinha indústrias. E ele quebrou. Com 15 anos ele começou a quebrar, 17 estava quebrado. E nós, antes de completar 17, nós voltamos. Nós somos de origem nordestina, né? E nós voltamos para o Nordeste. E completamente quebrado lá. E eu tive que me reinventar. Eu tive que redescobrir quem sou eu? Quem sou eu? Quais são as minhas crenças? E foi um caos. Redescobrir, reprogramar minhas crenças. Porque, por melhor que meu pai tenha sido, ele também não me amou. Ele também não passou a mão na minha cabeça, ele não me beijou, não me abraçou, gritou muito comigo. Levei algumas surras de cinturão. Eu sim, mas da minha mãe, do meu pai não. E algumas surras de cinturão. E aquilo destruiu a minha autoestima. Destruiu as minhas crenças de identidade, de merecimento. Agora eu me vejo com 17 anos, morando só e completamente detonado em relação às crenças. E eu vivi dos 17 aos 30 anos, cara, um caos de vida. E mais louco eu passei fome, muitas vezes comia arroz com ketchup, arroz com salsicha nessa época. Vivia na casa de familiares aqui, minha primeira mulher me deixou, né? Você era casado? Eu fui casado, tive um casamento anterior, tá. Né? Tô há 26 anos casado agora, junto com a Camila, casado e junto, né? Mas ela deixou por conta disso ou já tava... Eram dois jovens, tá. Dois jovens que escolheram errado um ao outro, Entendi. Né? Tenho certeza que para ela não foi bom, desde o primeiro dia não foi bom, para mim não foi bom desde o primeiro dia. Mas o fato é que essa era a minha vida. E eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Cara, insano, sábado, segunda a segunda. E eu nem sabia que isso estava errado. Eu nem sabia que isso estava errado. Porque era a única coisa Era o que eu sabia de mim, isso é normal. E tem gente que tá na merda e não sabe que tá na merda. Não pra olhar em volta ou pra ver. E eu me vejo, cara, aquela vida louca, endividada, correndo 15 horas, 12 horas de trabalho todos os dias, eu achava que aquilo era normal. Não é normal, é comum, mas não é normal. As crenças nos fazem viver um papel, cara, e a gente acaba achando que aquilo é normal, não é. Né? E é o que a gente vê. Quantos homens hoje aqui, homens de posse, mulheres de posse, estão com a vida destruída. Eles não sabem que as suas vidas estão destruídas. Não Casamento sabem. Não sabe. Porque não tem tempo nem pra parar de pensar, colocando Porque coisas... eles não têm nem referência. Porque eles não param. E também não tem tão referência. acelerados que eles não pararam para dizer qual é a referência de uma família feliz? Tá. Qual é a referência de um filho feliz, de um casamento feliz? Eles acham que aquilo é assim. É assim. É assim porque eu vi isso na casa dos meus pais, é assim porque as pessoas do meu lado também estão todos destruídos, é assim porque é melhor nem pensar, deixa eu trabalhar mais, deixa eu correr mais, balada mais, e nem sabe. Eu vivi assim, foram 13 anos, dos 17 aos 30 anos, na merda. Até que eu disse, cara, alguém chegou e perguntou assim pra mim, Paulo, por que continuar vivendo a mesma vida que você tem vivido, se você pode viver alguma vida melhor? Eu disse, por que continuar vivendo essa vida de merda? Se você pode viver uma vida muito melhor. Eu disse, vida de merda, a tua vida é uma vida de merda. Você não tem o que comer. Você teve que dar teu cachorro pro vizinho aí, porque você não tinha dinheiro nem para comprar ração para ele. É verdade isso? É verdade. A tua mulher te deixou. Você trabalha 12 horas por dia, 15 horas todos os dias. Que vida de merda é essa? Por que continuar vivendo a mesma vida de merda? Você pode ter uma vida melhor. Eu Posso? Posso? Mereço? Eu sou a pessoa para ter uma vida melhor? E aquilo foi na minha cabeça. E aí eu comecei a pirar, né? É possível. Eu comecei a olhar para pessoas sem aquela venda. Cara, é real, eu posso ser feliz. Isso não é felicidade. Essa vida que eu tô vivendo não é felicidade, isso não é felicidade. Comecei a olhar para pessoas, olhar para o lado. Cara, tem outra vida. E aí foi quando eu comecei a buscar a mudança. Eu vou fazer uma pausa aqui, que eu tomei muito líquido, eu preciso fazer um xixizão. Ô, Lene, tem perguntas sobre o que a gente já falou ou vamos entrar em outro assunto? Manda aí. Eu acho que tem a ver um pouco. O Dudu Zera, ele falou aqui o seguinte: como ter foco? Como terminar o que se começa? O que acontece conosco é que paramos no meio do caminho em tudo. Posso responder para ele? Pode. Dudu, nosco quem? Né? Que nós que paramos no meio do caminho, eu não. Quem está parando é você. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que não somos nós, é você que para no meio do caminho.
Alguns amigos seus param no meio do caminho. Porque você diz, todo mundo para no meio do caminho, parece que é uma coisa normal. É justamente o que eu estava falando agora, né? Por que a falta de foco? Tem muitos motivos. Por que você para no meio do caminho? Também tem muitos motivos, né? Eu costumo dizer que quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Mas eu posso resumir tudo numa palavra. Falta de foco, parar no meio do caminho, refere-se à imaturidade. Crianças são assim. Crianças se distraem. Crianças se distraem com qualquer coisa, né? A criança está aqui, tocou a buzina, ela... A criança está aqui, alguém falou, oi. A criança está aqui, o cachorro latiu, vai brincar com o cachorro. Isso é um padrão de criança. Qualquer coisa é distração para uma pessoa imatura. Não importa se tem 20 anos, 17 anos, 15 anos ou 70 anos. É um padrão de imaturidade, né? Se distrair. Agora, Paulo, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso melhorar isso? Também é simples. Você precisa estabelecer metas. Metas claras. Metas tão específicas e claras que elas sejam meio que fotográficas. Eu sei qual é o carro que eu quero ter, o modelo tal, tal, tal. Eu sei a casa que eu quero ter. Eu sei o padrão de relacionamento que eu quero construir. Eu sei a empresa que eu quero trabalhar. Quando você tem metas claras, metas que são importantes para você, metas valiosas, a tendência é você ter mais foco e parar de parar no meio do caminho.